Oi, mundo! Hoje eu vim falar sobre um autor e um livro que eu gosto bastante. Eu acho que esse autor e esse livro tiveram uma influência bastante grande no meu processo clínico e é um dos livros assim que eu diria importantes ou canônicos ou imprescindíveis, um livro realmente que toca aquele que lê, aquele que se depara com esse estudo. Hoje eu queria falar sobre o Contar do Caligares e sobre Introdução à Clínica Diferencial das Psicoses, que é um livro bastante fino, ele tem 138 páginas, mas ele, sem dúvida, tem uma grande influência no que seja o tratamento nas psicoses, a direção de tratamento nas psicoses, o entendimento das psicoses. Ele foi fundamental para poder ali avançar com a teoria psicanalítica nas psicoses, né? Bom, para começar a falar um pouco do autor, o Contar do Caligares, ele é uma pessoa que escreveu, nossa, muita diferença no campo da psicanálise. O Contar dele nasce ali em 2 de junho de 1948, em Milão, na Itália. Ele vai estudar epistemologia na Suíça com Piaget, ele vai fazer letras e também vai ensinar teoria da literatura. Depois ele faz um doutorado em semiologia em Paris, com Roland Barthes, que também é um pesquisador muito importante, e tendo influência direta do Ferdinand Saussure e essa questão da linguística, né? O que é interessante que a gente tem aí um panorama, né? Então, da epistemologia, ou seja, o estudo do estudo, depois letras, depois semiologia e linguística. Então, a gente está falando ali de alguém que fez um caminho de estudo dentro do que seja a linguagem, a comunicação, a interlocução, a locução em si. Muito interessante o caminho dele. Não contente, depois ele ainda fez um segundo doutorado, ele fez um doutorado em psicologia clínica, tendo uma tese muito legal, que é a paixão de ser instrumento. E, bom, ele fez isso ali em Provença, na França, um pouco antes de fato, mudar para Paris, porque em 1975, então, ele vai para a Escola Freudiana de Paris, e ele passa a frequentar as apresentações de caso do Jacques Lacan. Aqui no canal tem um filme sobre tem um vídeo sobre o que é apresentação de caso. E ele fez esse quase 10 anos ali em Paris, né? Caminhando com Lacan, então, que tem uma articulação importante com a linguística, com a matemática, não à toa deve ter interessado bastante o Contardo, com a lógica. Em 1986, o Contardo ele chega no Brasil. Na década antes de virar o milênio, entre 1990 e 2000, ele fica alternando entre os Estados Unidos e o Brasil, clinicando em ambos. E que isso também é muito interessante para a gente, porque se trata de um clínico, de um sujeito que caminha em diferentes línguas, que tem uma relação muito importante com as línguas, com a linguagem. Então, o francês, o espanhol, o italiano, o inglês, o português. Foi uma pessoa, assim, muito aberta à apreensão das outras línguas e poder, de fato, circular nessas línguas, usufruir dessas línguas, brincar com essa língua tal qual o analista brinca com a língua, né? Falando sobre introdução à clínica diferencial das psicoses, essa edição que eu tenho é a segunda edição e ela já abre com uma coisa muito interessante, que é o Contardo defendendo a ideia de que aquilo que dizemos não está dissociado de quem nós somos, né? Então, esse dizer enquanto um dizer que nos produz, e a produção de um dizer
desde um lugar do qual somos. Então, enunciamos desde um lugar. Então, nessa segunda edição, ele poderia ter mudado algumas coisas, refeito algumas coisas, mas ele fala, bom, essa era uma produção que ela retratava um período, um tempo, uma lógica, um contar do que já não existe mais. Eu quero que vocês tenham acesso a essa produção. Isso é muito interessante, essa posição dele de manter a coisa, por mais que ele tivesse já mudado, já atualizado, né? Então isso é sensacional. E uma posição analítica, né? Uma posição no sentido de sim, era quem eu era, né? Era como eu pensava. Posso ter mudado uma série de coisas ou não, mas não vou atualizar. Só vou colocar aqui para vocês que, bom, é de um tempo, né? Está escrito num tempo, é uma produção de um tempo. Essas são conferências que ele realizou uma terça no mês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali nos anos 80. Ele também foi o primeiro presidente da POA, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que é super importante na história da psicanálise no Brasil, no desenvolvimento da teoria, no avanço da teoria. E o livro abre com um dizer que ele é assim, muito basilar, muito importante para todos nós, que nos dedicamos à psicanálise, que temos a psicanálise como objeto de estudo e interesse, que é bom, a prática é, antes de tudo, a submissão ao quadro transferencial que o paciente impõe. Né? Então, ele já coloca ali, bom, gente, para ser um psicanalista, né, para poder psicanalizar, você precisa se submeter à transferência do paciente, ou seja, o paciente vai te colocar em um lugar, ele vai te colocar numa posição, ele vai te colocar ali dentro do ordenamento dele em uma repetição, uma possibilidade de refazer algum laço. E a resistência, como dizia o Lacan, é do analista. E aqui ele retoma essa lógica, no sentido de assim, bom, você quer ser um bom psicanalista? Você precisa estar pronto para se submeter ao quadro transferencial, para não lutar com onde ou como esse paciente vai te colocar. Porque é na transferência que vai acontecer, de fato, o diagnóstico, que vai acontecer, então, ali, essa definição, essa lógica do que seja o diagnóstico estrutural em psicanálise. E aí a gente vai agora para um ponto importante, que é bom, do que se trata, né, o diagnóstico em psicanálise. É você poder olhar do que é a estrutura do sujeito, né, minimamente falando, assim, é um neurótico, é um psicótico ou um perverso, como proposto pelo Freud, né. Bom, e aí esse diagnóstico, ele só ocorre na transferência, então ele só ocorre na relação, só ocorre justamente analisando, podendo ver, entender o lugar que o paciente te coloca, e ele tem o objetivo de justamente direcionar a análise, direcionar minimamente o tratamento. É uma linha base, mas base, para poder, de fato, avançar nessa ideia de como se desenha o tratamento. Né? O diagnóstico médico, a psicopatologia psiquiátrica, ela é muito mais fenomenológica. Ela olha os fenômenos. Então, por exemplo, na psiquiatria não faz sentido pensar um psicótico que não apresenta fenômenos. Enquanto Contardo, neste livro, o tempo inteiro ele está se dedicando a olhar justamente a psicose enquanto uma estrutura. Do que se trata a estrutura da psicose? O que seria um psicótico que nunca desencadeou uma crise? Mas estruturalmente ele ainda é um psicótico. Isso para a gente é bastante importante, porque ele nos permite pensar, né, em como conduzir uma série de tratamentos, uma série de casos, e voltar para um ponto importante da psicanálise, que é, bom, o diagnóstico está ali como base, está ali como referência, ele não é o final em si mesmo, ele não tem a resposta, né? É algo que referencia a clínica, mas não é o final nela mesma. Diferente da psiquiatria, né? O psicótico apresentou fenômenos psicóticos, logo é um psicótico, logo o tratamento é esse.
de um ponto de vista mais duro, né? Os fármacos são esses. Em psicanálise é, bom, ok, a estrutura é da psicose, ou a estrutura é da neurose, ou a estrutura é da perversão. Tá, dali dá pra gente começar a imaginar coisas. O que vai daí é, bom. E é importante a gente comentar que dentro da psicanálise, né, essa questão das estruturas, elas aparecem justamente como saída, né, saída à castração. Então, a estruturação do sujeito é o melhor jeito que ele conseguiu se resolver, dar conta da castração, né? Então, assim, a neurose, ela supõe que tem um que vai ter esse saber, que vai saber lidar com essa falta que é constituinte, porque sempre vai faltar. O perverso, ele se torna o próprio saber, se ele não tiver o saber, ele vai aniquilar quem tiver um pouco mais de saber e vai pegar para ele, né, esse ponto. Ele é a coisa. E a psicose não crê que tem um que saiba. Isso que pra gente é interessante. Então, o diagnóstico diferencial nas neuroses, psicose e perversão é nesse sentido, de como o sujeito se relaciona com o saber, né? De como ele se relaciona com a castração, de como ele se relaciona aí com o outro, porque se relacionar com o outro tem tudo a ver, tá intrinsecamente ligado com a castração, com o limite. O Contardo, ele abre o livro falando de um caso assim, muito, muito bom para exemplificar a coisa, que é um moço que ele passava com ele, né? Ele chega para passar com o Contardo pelo encaminhamento da esposa. Esse moço, ele viveu a guerra do Vietnã, depois do Vietnã ele foi para a Birmania, aí ele passa um tempo lá, aí depois da Birmania ele passa um tempo na Índia com os hippies, aí depois ele vai para a França, ele se casa com essa moça, essa moça é rica de posses, ele vira um executivo e ele tem um caso de amor com a sogra. E é aí que ele chega na análise. Ele chega na análise trazido justamente pela esposa que tá assim, ué, mas do que se trata, né? Essa criatura que, bom, tá ali comigo, mas tá com a minha mãe, né? Não tá bom. E é interessante porque aí o que deixa o Contardo extremamente tocado por esse caso, é que para esse sujeito, todas as escolhas eram muito triviais, né? Todas as escolhas eram muito, assim, são escolhas, né? Não é como se fossem grandes escolhas. Para o neurótico, ir para uma guerra é uma grande escolha, né? Ir para largar tudo e viver com os hippies na Índia é uma grande escolha, né? É marca substancial, há muita dúvida, há uma série de questões que vêm junto. E esse paciente, ele não relatava desde aí. É uma coisa, eu fiz, é um caminho, né? Ok, é um caminho. Né? E é sobre isso que o Contardo está dizendo ali sobre a estrutura da psicose, que qualquer caminho é possível. Então, é uma lógica de errância, que é diferente de errar. Aquele que erra, ele está, em um caminho, né? Ele está direcionado a um lugar, ele está, então, indo em direção a algo, ele erra, muda a rota, mas ainda está semi-orientado, semi-ordenado, mas na psicose não tem esse ponto central que amarra, esse ponto de Captonnet, né? Então, não tem um ponto nessa trama, vamos pensar numa trama, na qual o psicótico, então, esteja ordenado. Todos os caminhos são caminhos possíveis e de igual valor. Eles têm significâncias diferentes, né? Então, esse caso que o moço está contando, que esse caso do livro, todos os caminhos ali tinham o mesmo valor. Ser um aristocrata na França, né, um executivo, ser um combatente no Vietnã, um hippie na Índia, todos têm o mesmo valor, não tem uma valoração diferente. Todos tinham significâncias diferentes, no sentido de tinham significados diferentes, eles eram diferentes entre si,
mas todos tinham o mesmo valor. Pensamos agora nas neuroses, né? É isso. Para um sujeito neurótico, é uma questão você ir para a guerra. Não é tão simples você virar a chave da guerra, ir para a Índia, da Índia ir para Paris, virar um alto executivo. E ele, por exemplo, na Índia, ele não estava tomado por essa questão dos hippies, New Age e ser uma nova coisa. Não é sobre isso, né? Porque ali, de novo, teria muito mais valor, entraria nesse lugar. Ali era outro caminho possível. Então, é tão interessante para ele ir para guerra, quanto é interessante se casar, quanto é interessante, fazer sexo com a sogra, né? São caminhos possíveis. E eu fiz, por que não? Né? Talvez esse seja uma das grandes coisas. Por que não? Tava ali e eu fui. Não tinha qualquer concern, qualquer parada, qualquer balanço, né? No sentido de isso tem a ver comigo, não tem a ver comigo, porque justamente não tem esse ponto central. Todos os caminhos, eles são possíveis, todos os caminhos, eles têm a mesma relação, né? No sentido de, ok, né? Vale a pena. O centro da amarração na psicose, da ordenação, ele é onde está, né? Então ali a gente está falando de sujeitos que vão fazer uma errância muito grande, vão andar, né? Nesse sentido da errância, eles vão caminhar em várias direções, né? Esse paciente que está passando com o Contardo, ele desaparece e depois de um tempo o Contardo vai saber que ele estava num bar, ele foi chamado para fazer um assalto e ele disse por que não, né? Então é bem isso, por que não? Veja, algo que de novo, na neurose ou na perversão, isso seria muito estranho. Isso não tem a ver comigo, né? Não é meu caminho. Sim, mas na psicose ele estava ali, chamaram ele, por que não? Né? Ok, vamos, é mais uma experiência, vai ser interessante, bora lá. Né? É interessante que o Contardo, ele vai colocar, diferente do que você pensava, ou diferente do que alguns colocam, que existe sim estamos falando sim de um sujeito, o sujeito é psicótico, mas é um sujeito, ele está sujeitado pela linguagem, só é numa posição, num local, numa relação diferente da neurose, isso é bem importante, né? Então ele está ali submetido a essa linguagem, esse ordenamento, né? E ele também vai colocar depois uma questão bastante importante para a gente pensar sobre essa questão de errância, que é onde eu quero dar mais ênfase. Pensando que eu só falei da introdução e do capítulo 1. Que essa errância, ela pode ser motora, mecânica, né, no sentido de um sujeito que anda pela cidade, então aqueles que se dispuserem a atender a psicose vão encontrar bastante pessoas que são andarilhas, ou que não são andarilhas no sentido mais grosso de que só estão ali andando pela cidade sem parar, mas, né, às vezes tem um ponto mínimo, uma casa, alguma coisa, mas saem para andar, sem destino, saem para mapear, vão encontrar, pessoas que conhecem muito bem o sistema viário da cidade, isso é interessantíssimo, né? E que é algo que o próprio Caligares traz, o quanto o psiquismo ele tem um tanto quanto a ver com essa parte como um mapa de uma cidade, né? Um marco zero. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Praça da Sé, e da Praça da Sé que se organiza a estrutura dos ordenamentos, né? Latitude, longitude, onde está, vamos pensar no CEP, né? Que é justamente isso, poder encontrar, são os direcionais, a referência, e todas orientadas nesse marco zero, né? Então, centro da cidade. E na psicose a gente tem, então, sujeitos que fazem uma errância motora, né? Então, sujeitos que vão ali andar, vão transitar, mas a gente tem outros tipos de errância, tem errância no sentido do saber também, porque existem vários casos de psicótico no sentido de
de uma organização da psicose que o sujeito ele vai escrever um livro, mas ele precisa, antes de escrever esse livro, ele precisa pesquisar tudo que veio antes, porque precisa ser o livro mais completo, porque precisa ter todo o saber, porque... lembrando, né, a psicose, como eu falei no início do vídeo, não crê que um saiba, diferente da neurose, né? A neurose vai apostando que um saiba e vai transferindo esse saber, esse suposto saber. Ele vai para esse lugar de, bom, o padre sabe, o político sabe, tem quem saiba, há um que sabe, vai ter. A psicose não tem. Então o saber é meio cumulativo, né? Ele é um tanto quanto. E a psicose, no sentido da errância acadêmica, ela, bom, o sujeito ali, ele, para fazer uma obra, para fazer uma pesquisa, ele começa a desdobrar em 1 milhão de pesquisas, porque ele precisa ir acumulando todo o saber possível e imaginável sobre aquilo, porque começou em um lugar, mas já está em outro, em outro, em outro, em outro, em outro, e de novo, aquela frase, por que não? Né, entende? A relação é essa, a relação é que já que não tem um que saiba, todos os caminhos são possíveis, o saber também é extremamente cumulativo. É muito mais fácil desse sujeito justamente ir andar no motor, andar no estudo, andar de diferentes modos, né? E o Contardo ele vai bater bastante com a ideia de que existe mais a se fazer do que ser só um secretariado, no sentido de organizar o saber, o modo como esse psicótico circula na vida, no mundo, mas que é possível justamente desenvolver uma clínica, desenvolver possibilidade de encaminhamento, de uma direção de tratamento, e que é extremamente importante em termos da ética não querer neurotizar um psicótico, né? Não é porque a maioria na sociedade é neurótica que você vai querer transformar um psicótico em neurótico. Não é sobre isso. E esse livro do Contardo, ele bate bastante nesse lugar do é uma estrutura independente de ter surtado, de ter alucinado ou não. É uma estrutura que não precisa, o caminho de tratamento nenhum deve ser tentar mudar essa estrutura, mas justamente dar suporte a esse sujeito, desenvolver um saber sobre si, ser possível a existência, se organizar, né, no sentido de uma organização que toca o corpo, que engendra, que possibilita estar no social, que possibilita fazer laços e não embaraços, né? Então possibilita ali estar em contato com o outro e disso fazer realmente uma tessitura de trama, né? Uma rede possível. Era isso que eu queria falar com vocês, é um assunto um tanto quanto mais teórico do que eu geralmente trago, é só o início do livro dele, é um livro assim absolutamente fantástico, primordial para quem gosta das psicoses, para quem tem interesse nisso, para quem quer entender um pouco mais sobre a topologia, para como a gente em psicanálise entende o sujeito, né, compreende como ele se ordena. Então, com ele, com o mundo, com esse com a castração. Então, fica a dica e... Fica a dica também do outro livro do Contardo, mas aí sobre um outro tema, que é o Hello Brasil, que são ensaios dele quando ele chega ao Brasil, né? Então ele é um estrangeiro escrevendo sobre o Brasil e é um livro fantástico, assim, é muito divertido, porque é realmente ele estranhando, estrangeiro, essa terra outra. Aí não é um livro tão topológico, são mais ensaios, é bem... menos acadêmico e divertido. Até a próxima.